Você se considera uma pessoa ansiosa? Você saberia me responder o que é a ansiedade? E se você se considera ansiosa, qual é o nível dessa ansiedade que você está passando? Será que uma ansiedade é natural? Ou será que começou a ser uma ansiedade que já se tornou um mal na sua vida? Nós sabemos que a ansiedade ela é o mal do século. Nunca antes fora vista pessoas tão aceleradas, preocupadas com o amanhã. Nós estamos passando vários maus. Por exemplo, o estresse. O estresse é o excesso do hoje. A depressão é o excesso do ontem. E a ansiedade é o excesso do amanhã. Nossos são os planos, os projetos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. E nós, muitas das vezes, preocupados com o que irá acontecer, mergulhamos de cabeça no mais profundo abismo da ansiedade. É sobre esta palavra que eu quero meditar com você hoje aqui no Está Escrito. Seja desde já bem-vindo. Hoje é terça-feira. Hoje é o dia que Deus preparou para você, para que Ele venha transformar tudo isso que está perturbando o seu coração. Seja a ansiedade, seja a depressão, seja o estresse. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para que tudo isso seja entregue nas mãos dEle e Ele venha fazer o extraordinário, o sobrenatural e para mudar a história da sua vida. Pois bem, o que é ansiedade? Ansiedade é nada mais, nada menos do que uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É o medo de situações cotidianas, medo de coisas que talvez nunca irão acontecer. Segundo pesquisas, psicólogos, próprios cientistas e outras mais ciências, elas fizeram um levantamento e nesse levantamento chegou-se à conclusão que 80% das nossas preocupações nunca irão acontecer. Por exemplo, há pessoas que preocupam com tragédias, não viajam de avião, não andam de moto, não andam de carro por medo de acidente, pessoas que têm medo o tempo todo e por isso elas se privam de serem abençoadas e beneficiadas em certos aspectos. É a projeção do pior o tempo todo. É a pessoa que ela tem a mente catastrófica, só pensa em coisas ruins. E nisso, por exemplo, faz com que todas essas preocupações, será que eu vou conseguir um bom casamento? Será que eu vou chegar nessa situação? Será que eu vou ser cometido de uma doença? Será que isso, aquilo outro vai acontecer? Isso gera ansiedade. E quanto mais a pessoa pensa nesse amanhã, sempre com um pensamento negativo, ela sempre gerará nela um prejuízo enorme. Muitos gastam a vida inteira preocupados se terão câncer, se o avião cairá com elas, se serão despedidos do emprego, angustiam-se de forma com que a sua alma, os seus sentimentos vão ficando cada vez mais doentes. Nós vamos meditar em Provérbios, capítulo de número 12, no verso de número 25, que ele vai nos dizer assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.
A ansiedade, ou em outras versões, solicitude, preocupações excessivas. Tudo isso faz com que nós venhamos perder muito tempo na nossa vida e com situações que possivelmente não irão acontecer. Não só essas coisas ruins também não. Por exemplo, as pessoas que preocupam com a família de forma excessiva, de pessoas que preocupam o tempo todo com as finanças de forma excessiva e o tempo inteiro não conseguem ficar em paz. O tempo todo não conseguem ficar em paz. Entenda bem, enquanto a ansiedade ela está no controle, é natural. Todos nós temos um nível, temos um grau de ansiedade. Todos nós temos as nossas preocupações, os nossos medos. Todos nós somos seres humanos e é natural que temos até certo ponto. Quando o medo se torna pavor e quando a ansiedade ela toma controle da nossa vida, aí as coisas complicam. Por quê? Gerará em nós uma morte que muitas das vezes nos fará perder o prazer da vida. Segundo estudiosos, são enumerados 7 tipos de transtornos de ansiedade. São 7 tipos desses transtornos, dos quais são eles: ansiedade generalizada. Para tudo a pessoa é ansiosa. Em todos os aspectos e sentidos da vida dela, a ansiedade toma as rédeas da situação. Isso é uma ansiedade generalizada. Transtorno compulsivo e obsessivo. A pessoa fica obcecada em certas situações. No seu medo, na preocupação com a família, acaba, ao invés de proteger, sufoca, e N outros fatores. Transtorno do pânico, quem já entrou nesse nível? Síndrome do pânico. Tem medo de tudo, tem medo de todos. Perde a paz, perde a oportunidade de vencer por causa de medo e pânico em tudo. Transtornos pós-traumáticos, por ter acontecido algo que traumatizou ele ou ela, eles param no tempo e não conseguem prosseguir adiante. Transtorno de ansiedade social, não consegue se socializar, não consegue estar entre outras pessoas. Transtorno de separação, também bem semelhante. Pessoas que só querem ficar isoladas o tempo todo. Transtornos de fobia. Pessoas que não conseguem ficar em um ambiente fechado, escuro. Pessoas que qualquer lugar deixa elas meio aceleradas. Isso são prejudiciais. Isso é um prejuízo enorme para a nossa vida. Ansiedade generalizada, compulsiva, obsessiva, pós-traumática, ansiedade social, separações e fobia. São as 7 características ou 7 tipos de ansiedades. Lembre-se, enquanto a ansiedade está controlada, administrada, é natural. Somos seres humanos. Agora, quando ela se torna obsessiva, excessiva e interfere na nossa vida cotidiana, se torna uma doença. Então, sendo uma doença, nós precisamos de ajuda. Não é nenhum erro, não é nenhum pecado, não é nenhum problema procurarmos por psicólogos. E melhor ainda se esse psicólogo for um psicólogo cristão.
dependendo do nível, da gravidade, até mesmo tratamentos psiquiátricos. Quem faz tratamento psiquiátrico não é apenas pessoas que têm transtornos mentais de forma alguma. Então, se houver a necessidade, sim, procure, porque nós precisamos, às vezes, de ajuda para vencermos as nossas ansiedades. Agora, como funciona a mente de uma pessoa ansiosa? Quem sofre geralmente desse transtorno de ansiedade, geralmente ele se vê tomado por pensamentos negativos. Então, ligue a sua anteninha. Se você vê que os seus pensamentos estão pessimistas demais, que você só tem pensamento negativo, tudo vai dar errado, nada está bom, nada está certo, comece a ficar atento, porque uma das primeiras características de uma pessoa ansiosa é pensamentos negativos. Segundo, são pessimistas. São pessoas pessimistas. Não acreditam em nada positivo. Não tem nenhuma fé que vai dar certo. Nada está bom, nada está tranquilo. Em momento nenhum ninguém merece a sua credibilidade, ou seja, pessoas pessimistas e negativas. A maioria dessas pessoas acreditam apenas que coisas ruins estão prestes a acontecer. Mesmo que não haja nenhuma evidência, elas ainda permanecem na credibilidade em que não haja nenhum pensamento positivo nelas. Que mesmo que não tem probabilidade nenhuma, não haja nenhuma expectativa de dar errado, ela prefere acreditar em seu pessimismo e em seu negativismo. Tiago Brunet, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: preocupação não gera nenhuma transformação. Preocupação não gera nenhuma transformação. Então, uma das primeiras coisas que eu e você temos que pensar é o seguinte: eu estou ansioso, estou com meu coração acelerado, preocupado com o que vai acontecer. Aí analisa comigo. Você tem o poder de mudar? Você tem as condições de fazer alguma mudança nesse aspecto ou nesse cenário? Se você não tem nenhum posicionamento favorável com que você mude e transforme essa situação, então não adianta preocupar, ficar ansioso exageradamente. Não estou falando da ansiedade, é natural, porque preocupação não gera transformação. Provérbios nos ensina que a ansiedade no coração do homem o abate. O que é o abater? Abater é, no original grego em que for escrito, chaka, que significa deprimir, colocar para baixo, indica que a ansiedade tem o potencial de retirar a alegria, o ânimo, a paz e o prazer na vida do ser humano. Ele faz com que os nossos corações estejam mortos por dentro. Ou seja, são pessoas que estão com a carcaça em pé, mas dentro de si estão mortas por dentro. Então nós temos que entender que isso é prejudicial para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, jogue essa ansiedade, essas preocupações excessivas fora. No decorrer das aulas nós vamos falar mais profundo disso. Mas não permita com que essas preocupações excessivas dominem a sua vida. Mas a parte B do versículo ela diz que
uma palavra boa, mas a boa palavra o alegra. Se as preocupações podem matar, as boas palavras podem trazer vida e vida com abundância. Todas as vezes que você perceber que a ansiedade está tentando dominar a sua vida, procure ambientes, pessoas, palavras lidas ou ouvidas que vão trazer paz para a sua alma, tranquilidade para o seu coração. Então, uma boa palavra, ela traz vida. Uma boa palavra, ela traz vida. Outra frase muito interessante que ele também diz é: tudo aquilo que a gente não consegue controlar, a gente jamais deveria se preocupar. Tudo aquilo que a gente não consegue controlar, a gente jamais deveria se preocupar. Aquilo que não controlamos já está nas mãos de Deus. Aquilo que nós não controlamos já está nas mãos de Deus. O salmista Davi diria da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original hebraico em que for escrito está exatamente assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Então tudo aquilo que não está no meu controle e no seu controle, ele já está no controle de Deus. E Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele não perdeu o controle da sua casa, do seu lar e da sua família. Alguns ensinos parecem claros nesse texto. Primeiro, cuidado com a ansiedade. Então, o primeiro ensino é: ligue o seu sinalzinho de alerta. Cuidado com a ansiedade. Por quê? Porque ela tem o poder, o potencial de retirar a nossa alegria, de retirar o nosso prazer de viver. Ela tem o potencial de nublar o significado da vida. A vida é maravilhosa, a vida é bela, e é gente que complica ela. Muitas das vezes as nossas escolhas, as nossas decisões, nós erramos, nós falhamos. Não foi a vida que nos deu essa porta para entrarmos. E se nós que decidimos colocar a chave nela, abrir a maçaneta e entrar por este caminho. Então a vida é maravilhosa e muitas das vezes nós é que complicamos ela com os nossos sentimentos e emoções. Então cuidado para a ansiedade não tirar de você o prazer e a alegria de viver. Interessantíssimo que nós entendemos que a ansiedade, ela promove a angústia, a tristeza, ela promove o isolamento, ela promove a morte em vida. Ela bate o coração. E não tem essa que estamos ilesos da ansiedade? Não, de forma alguma. Ninguém está livre de passar por esse problema. Ninguém está livre de ser acometido dessa doença chamada ansiedade. Então, entenda que o mais experiente e maduro ser humano, se não tomar cuidado, se não atentar para os detalhes, as características, o pessimismo, o medo excessivo, preocupações exageradas, conscientize-se. Isso tudo pode estar armando um laço para você cair nos braços da ansiedade. Se o seu coração anda ansioso, leva esse assunto a sério. E muito sério.
coloque perante o Senhor, pedindo libertação. 1 Pedro 5, 7, Pedro diria, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é interessante você entender isso. Lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, nos versículos 25. É interessante demais o que Jesus estava nos orientando através dessa palavra. Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante, ele vai dizer assim: não andeis cuidadosos, ou em outras versões, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios se preocupam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Todos os dias nós temos um desafio. Todos os dias nós temos um leão. E tem dias, como diz, a Rai, uma amiga da gente, todos os dias temos um leão, mas tem dia que parece que vem 10. Então é necessário nós vencermos dia a dia as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos vales, dia a dia. Não ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Se eu e você entendermos que se colocarmos e buscarmos Deus em primeiro lugar, todas estas coisas que foram citadas aqui, nossa vestimenta, nosso alimento, nosso cuidado, Deus fará por nós. É claro que há coisas que cabem a mim e a você. Deus não vai mandar nada do céu de presente para nós. Ele vai suprir as nossas necessidades básicas, essenciais. Porque como Davi escreveu: eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se queremos crescer, galgar terrenos, vamos atrás, vamos batalhar. Mas não deixemos que a ansiedade tome conta, porque naquilo que cabe ao Senhor, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Porque Paulo escreve: o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Segundo ponto, ele diz: busque a boa palavra. O que é uma boa palavra? É uma palavra que alegra, é uma palavra que nos põe para cima, é uma palavra que nos ajuda. Se você está ansioso, se você está com medo demais, deixando as preocupações dominarem a sua vida, procure ajuda. Procure pessoas que vão te estender a mão, te dar uma boa palavra, coloquem um louvor para passar, uma pregação para você ouvir. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O que você está ouvindo? Tem alimentado essa ansiedade, esse medo, essa preocupação? Ou tem te colocado para cima e elevado a sua fé? Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E o mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o seu socorro vem dele. Então, se o seu socorro vem dele, busque palavras que vão te alegrar, te ajudar, te sustentar, te fortalecer e te colocar de pé. Essas são as palavras que você tem que buscar. Assim, ouça menos os que falam de suas próprias ideias e ouça mais aqueles que têm maior valor espiritual cristão. As pessoas que você tem que estar em seu convívio, nestas horas principalmente para te ajudar, são pessoas que têm discernimento espiritual, que têm intimidade com Deus, para te dar uma palavra poderosa que sustenta e transforma a sua vida. Procure seriamente em aplicar a palavra de Deus em seu coração. Este é o caminho, andai nele, sem você se desviar para lugar nenhum. Para Josué, Deus disse: medita nele, dia e noite. O salmista diria: escondi a tua palavra no meu coração. Quando a palavra é escondida no nosso coração, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Terceiro lugar, fale com o Senhor sobre a sua ansiedade. Fale com Ele, converse com Ele. Filipenses 4, 6, Paulo escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tem alguma necessidade? Conversa com Ele. Fala com Ele, Ele é o Pai nosso. E todo pai tem um coração aberto para ouvir a voz do seu filho. Fale para ele sobre a sua ansiedade, sobre o seu medo, sobre a sua frustração, sobre as suas preocupações. Converse com ele, que eu tenho certeza absoluta que o nosso Pai que está no céu, ele vai, com certeza, nos dar a força necessária para nos colocar de pé. Segundo, coloque diante dele as vossas petições em oração. Que oração? Diálogo, conversa. Porque ele é seu verdadeiro e único amigo infalível. Todos nós somos seres humanos e podemos falhar com você, podemos decepcionar você, mas Deus não. Ele não falha e muito menos te decepcionará. Súplica. Primeiro, pela oração. Segundo, pela súplica. O que é a súplica? É você se entregar rasgando a sua alma. Tem hora que nós estamos tão assim, com o peito pesado, cheio, com medo, transtornado, e você chega e começa a chorar, a gritar, a extravasar na presença de Deus. Isso é súplica. É suplicar, é se prostrar aos pés dele, gritando socorro da parte dele, porque ele tem o poder de te socorrer. E em terceiro lugar, com ações de graça.
Gratidão abre portas. Gratidão faz com que os nossos caminhos sejam abertos. Então, seja alguém que clame por Ele, que busque a Ele, pela oração, pela súplica, mas que seja grato a Ele, por cada cuidado, por cada porta aberta, por cada milagre que fez na sua vida. Deus é um Deus de milagres. Portanto, a oração com confiança em Deus, ele é o maior antídoto para a ansiedade. Se você procurar um psicólogo, ele vai parar e vai te ouvir. Porque essa é a função do psicólogo. Você está lá para desabafar. E quando você está diante de um psicólogo e começa a se abrir, a contar as suas preocupações e as suas ansiedades, automaticamente você vai ficando aliviado, aquele peso que estava nas suas costas começa a ficar mais leve. Isso um psicólogo, um ser humano igualzinho a você, que estudou e se preparou para tal, é um ótimo e um grande profissional. Porém, se você faz a mesma coisa, entra para o seu quarto, fecha a porta e dobra o seu joelho ou se prostra ajoelhado com o rosto em pó. Lamentações está escrito, lança o teu rosto em pó. Quem sabe assim ainda haja esperança? Esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Lança o teu rosto em pó. Entra para o seu quarto, clama. Jeremias 33,3 diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, ore, clame, busque, substitua a ansiedade pela confiança em Deus. Jeremias 17, verso 5 diz assim, maldito o homem que confia no homem. Quando esse texto diz maldito o homem que confia no homem, ele não está falando maldito o homem que confia em outra pessoa, não. Ele diz maldito o homem, maldito sou eu quando confio nas minhas próprias forças, na minha própria sabedoria, no meu próprio conhecimento, no meu próprio egocentrismo. Quando eu acho que eu sou autossuficiente, quando eu acho que eu sou capaz. Então entregue a sua ansiedade para Ele. Confia nele. Entregue totalmente a sua vida nas mãos dele. Quarto ensinamento que nós temos com esse texto. Cuide de seus pensamentos. Cuide de seus pensamentos. Jesus diz que dos nossos pensamentos vem tudo que é ruim. E antes de chegar ao nosso pensamento, o que ele diz? Do vosso coração saem todos os males, os maus pensamentos, os adultérios, os roubos e tudo de ruim. Sai do nosso coração. Porque o coração é o centro das nossas emoções e sentimentos e o nosso intelecto. Então nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Jeremias 17, 9, ele começa dizendo assim, que o nosso coração é enganoso e quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9, ele diz, presta bem atenção, olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Aí vem o Senhor dizendo no verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, proteja os seus pensamentos. Porque de acordo com o que você pensar, com o que você colocar no seu coração, é o fruto que você vai colher. Porque está escrito, não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, ó, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Combata pensamentos negativos,
Combata pensamentos pessimistas, combata pensamentos de desmotivação, se é que existe essa palavra. Combata o pensamento em que diminua você. E lembra, você é filho, você é herdeiro, você é alguém escolhido. O próprio Deus te chama pelo seu nome dizendo, você é meu. Entenda isso. Agora, presta bem atenção. Não controlamos o contexto, aquilo que acontece à nossa volta. É impossível nós controlarmos tudo. Nós temos destinos que fogem da nossa mão. Nós não escolhemos aonde nascemos, nós não escolhemos a família da gente, nós não escolhemos a maior parte das nossas coisas. Mas uma boa parte delas é nossa escolha. Nós escolhemos com quem casamos, temos a opção de escolher o nosso emprego, temos a condição de escolher a faculdade, os cursos, muitas coisas são nossas escolhas. Mas não conseguimos controlar as pessoas em nossa volta. Não conseguimos controlar os que elas falam, as suas atitudes. Então, para isso, para que nós não sejamos contaminados por essas coisas externas, sejam elas pessoas ou situações, temos que blindar o nosso coração e controlar os nossos pensamentos. Pensamentos positivos atraem coisas positivas. É o poder da atração. Quando você foca, quando eu foco em coisas positivas, ainda que as circunstâncias dizem não. Para Deus não há impossível. Então é necessário focarmos em pensamentos positivos, baseado naquilo que está escrito. A ansiedade veio, começou a brotar na sua mente, começa a recitar aquilo que está escrito. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isaías 55, versículo de número 11, ele vai nos dizer da seguinte forma. Isaías 55, versículo de número 11. Ele diz assim, olha, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Aqui está a palavra de Deus. Começa a recitar, começa a proferir. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é a minha rocha, a minha salvação, meu baluarte. Começa a proferir. Operando Deus, quem impedirá? Quando você trabalha combatendo a ansiedade, o estresse, a depressão, Deus tem o poder de te tirar deste buraco. Porque a palavra dele não volta vazia de forma alguma. Pelo contrário, volta para ele e faz prosperar o seu caminho, porque fará o que me apraz e prosperará naquilo a que a enviei. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de prosperar o teu caminho, de prosperar a sua vida e de te arrancar desse buraco que você está vivendo. Então entenda isso. À medida que você guardar os seus pensamentos, que você dominar os seus pensamentos, você guardará também as suas emoções e sentimentos. Segundo estudiosos, nós temos de 5 a 7 segundos para combater os maus pensamentos antes que ele chegue aos nossos corações. Então, bateu na porta o pensamento ruim. Já o mande embora, ou combatendo com a palavra de Deus, que é eficaz e poderosa. Uma espada de 2 gumes que tem o poder de entrar entre a alma e o coração e mudar a sua história.
Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele traz essa palavra. É para que eu e você entenda que a palavra de Deus ela é poderosa para mudar a sua história. Pense nisso. Não perca a esperança. Reaja. À medida que a sua ansiedade cresce, presta bem atenção nisso. À medida que a sua ansiedade cresce, a sua fé diminui. Sua certeza e confiança entra em escassez. Passamos a pensar que tudo depende exclusivamente de nós. E esquecemos totalmente de Deus. Por que isso? Porque tentamos nadar contra a correnteza. Tentamos fazer tudo sozinho. E quando tentamos fazer tudo sozinho, já era. Deuteronômio 8, 17 e 18, ele diz assim, ó, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te deu poder para adquirires riquezas. E riquezas aqui não está apenas no material, na riqueza em todas as formas, principalmente a pessoal. A riqueza que é a família, que é a sua vida, que é o que Deus te deu de presente todos os dias. Uma página em branco para você escrever uma nova história. 1 Coríntios 4, verso 7, ele diz, quem diz que você é melhor do que os outros? Ele começa te dando logo um puxão de orelha. Quem disse que você é melhor do que os outros? Tudo que você tem lhe foi dado. E se tudo lhe foi dado, por que você se gaba como se tivesse conseguido essas coisas com seu próprio esforço? Então, muitas das vezes, o que traz ansiedade para a gente é pensar que nós somos melhores, somos mais capazes, somos mais fortes e conseguimos resolver tudo sozinho. Porque muitas pessoas procuram ajuda, procuram socorro, e você não procura. Eu não procuro. Nós precisamos entender que nós somos melhores do que ninguém. Precisamos de ajuda e de socorro várias vezes na nossa vida. Deuteronômio 9,5 ele diz assim, ó, não é por causa da sua justiça nem pela retidão do seu coração. Ansiedade é algo que todos nós somos sujeitos. Então não é porque somos justos e nem retos no nosso coração que estamos livres de passar por momentos difíceis. Estamos livres de ser atacados pela ansiedade, pelo medo, pela frustração, pelos problemas, pelas adversidades. Todos nós somos sujeitos a isso. Salomão escreve que todas as coisas acontecem para ambos. Então, ambos têm essa probabilidade. Então, ou seja, nós não estamos ilesos. Podemos e devemos viver nossas responsabilidades, porém, sem sofrer com o peso da ansiedade. Seu peso chama para nós toda a responsabilidade, como se nós fôssemos suficientes para resolver tudo sozinho. Por nós mesmos. Ela tira a confiança em Deus e coloca sobre nossos ombros nosso trabalho e nossa força. Salmo 20, versículo 7, o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 127, verso 1, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se a sua preocupação é maior do que a sua fé, meu amigo, você está vivendo um estado crônico de ansiedade. Se as suas preocupações são maiores do que a fé que você tem em Deus, você está vivendo um estado crônico de ansiedade. E essa ansiedade vai trazer para mim e para você
alguns sintomas psicossomáticos. Por exemplo, insônia, queda de cabelo, roer unhas. O maior desperdício de tempo e energia é se preocupar com algo que a gente não consegue controlar. O maior desperdício de tempo e de energia é se preocupar com algo que a gente não consegue controlar. Essas são as palavras que Tiago Brunet fala em uma de suas palestras. Entenda, querido, que nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. A ansiedade vem, ela vai querer invadir a sua vida, com certeza. Mas como nós iremos reagir? Como nós iremos trabalhar em cima disso? Luciano Subirá, ele diz o seguinte: nosso relacionamento com Deus tem que ser de fé e não de ansiedade. Nosso relacionamento com Deus tem que ser de fé e não de ansiedade. São as palavras do pastor Luciano Subirá. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Viver pela fé é colocar toda a confiança em Deus. É dedicar a Ele tudo aquilo que ocupa a sua mente. É entregar nas mãos dele o leme do seu barco, para que ele guie sua vida. A única maneira de alcançar uma vida plena é por meio da fé em Jesus Cristo, o Supremo Senhor da nossa vida. Romanos 1:17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Quem se preocupa muito não transforma nada. Quem deixa a ansiedade dominar o seu coração se coloca cativo entre quatro paredes, preocupado com algo que 90% das vezes não irá acontecer. Agora, eu quero encerrar esta aula de hoje trazendo alguns apontamentos de como vencer a ansiedade e permanecer firme em Deus. O que eu faço para vencer essa ansiedade e permanecer firme em Deus? Primeiro, Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim, depois você lê mais profundo em casa, tendo a oportunidade. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Em outras versões, quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Quer combater a ansiedade? Olhe pelo retrovisor da vida e veja quantos livramentos, quantos socorros, quantos milagres, quantas coisas Deus já fez pela sua vida. Traga à memória o socorro, os presentes, as bênçãos que Deus colocou sobre a sua vida. Você já venceu tanta coisa mais difícil do que isso, meu amigo. Tantos problemas maiores. Não deixa com que esse domine a sua história. Traga à memória somente aquilo que lhe dá esperança. Outra coisa, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque a Deus primeiro. Entrega nas mãos dele. Enquanto você estiver nadando contra a correnteza, você não vai vencer. Você não conseguirá nada sozinho. Uma hora, as suas forças acabam. O seu vigor desfalece. E aí, quem poderá te defender? Quanto à prioridade ao reino, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o resto vem a reboque. Quando nós priorizamos o reino e colocamos Deus em primeiro lugar, o resto
vai vir a reboque. Isaías 26, versículo 3 e 4 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cujo a mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, ou seja, para sempre, até o último fôlego da sua vida. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Isso está no verso 12. Ele tem o poder de mudar a sua história. Ele tem o poder de te tirar deste cativeiro. Ele tem o poder de fazer com que eu e você sejamos muito melhores do que nós somos. Ele tem o poder de transformar de maneira sobrenatural. Ele tem o poder, pense nisso, só ele tem o poder de transformar de maneira sobrenatural a sua história. 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7, ele continua dizendo: mas é de grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada levaremos. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. O que é isso? Gratidão. Querido, a gratidão é uma das melhores armas para combater a ansiedade. Porque se a ansiedade é preocupação com o que há de vir, a gratidão é o contentamento pelo que nós temos, pelo que nós somos. Olha que família linda que você tem. Olha o emprego que você tem a condição de cuidar da sua família. Olha o seu emprego. Olha a unção que cobre a sua vida. Olha os pais que você tem, enquanto muitos não têm. Olha a família que você tem, linda, maravilhosa, enquanto muitos não têm. E ainda que você não tenha nada disso que eu citei, você tem um Deus lá no céu que ama você, que olha para você. E enquanto você pode não ter nada disso que eu te disse, mas Deus sempre coloca pessoas na sua vida para cuidar de você, para amar você, para valorizar você. Então seja grato a Deus, porque a gratidão é uma das maiores armas para combater a ansiedade. Romanos 5, primeiro, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz em Deus e paz com Deus. Qual é o nível de comunhão que você tem com Ele? Será que seu coração está em paz com Deus? É necessário nós termos a paz com Deus, a comunhão com Ele, a santificação nele, porque tudo isso é uma arma para combater a ansiedade. João 14, 27, ele mesmo disse: deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós temos dentro de nós a paz de Cristo. Equilíbrio emocional, paz interior, paz com Deus e paz de Deus. Do capítulo 5 ao capítulo 8 de Romanos, você aprofunda e você verá esses dois tipos de paz que eu estou falando. A paz de Deus, que foi aquela que Jesus te deu, e a paz que excede todo entendimento. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o seu coração esteja repleto de vitórias, porque é o que Deus tem reservado para a sua vida. Jogue a ansiedade fora e coloque em Deus todas as suas ansiedades. Filipenses 4, 6 e 7, aqui eu finalizo a nossa aula. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz e prosperidade seja a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E até amanhã, em nome de Jesus.